Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de revisão. Finalmente nós conseguimos finalizar todo o nosso conteúdo do primeiro bimestre. Foi muito bom trabalhar cada um desses conteúdos com vocês. Vocês podem perceber que hoje a gente está com um layout até diferente, porque a intenção é que seja uma aula mais descontraída mesmo. Então, vamos lá. Vamos relembrar o nosso primeiro conteúdo. Lá no início do bimestre, nós trabalhamos aqui em sala de aula sobre os sinônimos e os antônimos. Vocês já fizeram AP sobre esse conteúdo, já fizeram várias atividades no livro, então eu gostaria de relembrá-los que a sinonímia é o processo em que os vocábulos diferentes possuem significados idênticos ou semelhantes. Então são aquelas palavrinhas que são diferentes, mas que no contexto eles querem dizer a mesma coisa. Temos alguns exemplos aqui, como morar e residir. Morar e residir têm o mesmo significado, certo? Aparecer e surgir também tem o mesmo significado. Longe e distante também tem o mesmo significado, assim como comprido e longo. Então são palavras diferentes na grafia e tudo mais, né, na fonética, mas com a mesma semântica, o mesmo significado, ok? Aí na antonímia, que é o estudo dos antônimos, nós temos palavras diferentes com significados opostos. Eles têm sentidos opostos. Então, é como se fossem os dois opostos mesmo. Por exemplo, quente e frio. Quando você fala quente e pede para pensar em uma palavra que seja ao contrário, você com certeza vai pensar na palavra frio, certo? Assim como entrar e sair. O contrário de entrar é sair. Assim como também claro e escuro. O claro é o contrário do escuro. Certo e errado, limpo e sujo também são palavras que têm sentidos opostos. Então, esses que têm sentidos opostos são os antônimos. E as palavras que são diferentes, mas têm um sentido igual, ou semelhante, ou até mesmo idêntico, são os nossos sinônimos. Combinado? Todo mundo lembrou dessa parte, certo? Vamos então para o nosso próximo conteúdo. Nós também trabalhamos as palavras derivadas por acréscimos de afixos. Muitos de vocês ficavam, prof, o que é afixo? Qual é a diferença do prefixo, do sufixo e do afixo? Como eu falei para vocês então lá em sala, os afixos são os morfemas que se integram à raiz das palavras, com o objetivo de formar novas palavras. Então, todo prefixo e todo sufixo é um afixo, tá? Os afixos são esses pedacinhos de palavra que podem ir antes de uma palavra ou depois de uma palavra para que ela forme uma nova palavra. Então, quando eles são adicionados antes do radical, igual está dizendo aqui, ó, estes morfemas são adicionados antes do radical, eles são chamados de prefixos. Então, os prefixos é aqueles que vêm antes. Lembra do prefixo? Pré é o que vem antes. Então, prefixo é o afixo que vem antes do radical da palavra. Exemplo, desentendido. Entendido é uma palavra que tem ali um radical, certo? Entendido. Des é um prefixo que é adicionado a essa palavra e que cria uma nova palavra. Então, ele cria a palavra desentendido. Nós também aprendemos que o prefixo des, ele dá um sentido contrário. Então, se você dissesse entendido, significa que você entendeu. Agora, se você diz, aquele menino é desentendido do assunto, significa que ele não entende do assunto, que ele não tem o conhecimento. Então, esse des tem um sentido negativo. Ele anula a palavrinha que vem aqui depois. Então, ao invés de ser entendido, ficou desentendido, tá? Com esse prefixo des aqui. Nós temos outros prefixos também que podem ser adicionados. A gente conversou em sala sobre o prefixo a, por exemplo, o prefixo in, o prefixo ante. Nós temos vários prefixos, tá? E também agora nós vamos ver quais são os sufixos. Os sufixos são aqueles que são adicionados no final do radical. Então, nós já temos ali a palavrinha, né, o radical, por exemplo, feliz, e nós podemos adicionar um sufixo, que é o morfema que vem depois da palavra, tá? Então, a palavra feliz virou felizmente, ok? Eu também usei o exemplo com vocês que poderia ser uma palavra com
prefixo e sufixo. E aí seria a palavra infelizmente. Teríamos um prefixo infelizmente. Mas aqui nesse exemplo nós temos apenas o sufixo mesmo. A palavra felizmente. Ok? Então nós temos palavras derivadas por acréscimos de afixos. É isso aqui. Quando a gente adiciona os morfemas ou no início ou no final de um radical e que forma essas novas palavras. Vamos lá. Seguindo. Agora a gente vai falar um pouco sobre o processo de formação de palavras. Quais são esses processos? Como eles ocorrem? Vocês lembram? Vamos ver aqui. Então nós temos dois processos de formação de palavra. Nós temos a derivação e a composição. Quando a gente analisa uma palavra, a gente consegue perceber se ela é uma palavra que foi do processo de derivação, ou seja, que ela já vem de uma outra palavra existente, ou se ela é uma palavra que foi formada pela composição de duas palavras ou mais, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. A derivação é o processo que consiste na criação de vocábulos. Vocábulos sempre são palavras, lembrem. Então, no processo de criação de palavras, por meio do acréscimo dos afixos, prefixos e sufixos em palavras primitivas. É aquilo que eu acabei de mostrar para vocês ali. Quando a gente adiciona um afixo, significa que a palavra está derivada de outra que é a palavra primitiva, uma que já existia antes, ok? Aí, na composição, nós temos o processo de criação de palavras, agrupando diferentes radicais, ou até mesmo duas palavras já existentes. Então, a gente pode ter dois radicais unidos ali, ou até mesmo duas palavras inteiras, tá? Que são adicionadas uma ao lado da outra. Nesse daqui a gente já vai ver quais são os processos da formação de palavras por composição, ok? Então existem as palavras que derivam de outra já existente e existem as palavras que são compostas por duas palavras já existentes, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Esse processo de composição de palavras, ele abrange a justaposição e a aglutinação. Nós trabalhamos bastante com esse conteúdo também em sala. A aglutinação é quando a gente tem duas palavras que se modificam ao formar um novo vocábulo. Lembram que eu falava que é quando a gente junta e algo se transforma aqui no meio? É assim como nós temos o exemplo do planalto. Vocês conhecem bem esse exemplo. A palavra planalto, ela é a junção das palavras plano e alto. Mas na aglutinação acontece algo ali que ele tira uma letrinha que a gente tem aqui. Então, ao invés de ficar plano alto, a palavra se transforma em planalto, tá? Então, aqui nós temos a aglutinação. Já na justaposição, é quando nós temos duas palavras, que geralmente são dois substantivos, tá? Que eles se mantêm intactos. Eles não se modificam. Eles preservam o mesmo som e a mesma escrita, ou seja, eles preservam a sua integralidade fonética e ortográfica. Então, eles têm o mesmo som, as mesmas letras e são adicionados dois radicais ou duas palavras, uma ao lado da outra. Isso é justaposição. Eles são colocados aqui nessa posição. Então, por exemplo, mãe natureza é uma palavra composta. E não houve mudança na palavra mãe e na palavra natureza, elas foram apenas adicionadas lado a lado. Esse é o processo de justaposição. Lembrado? Todo mundo me acompanhando? Gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Tudo isso aqui vai estar presente na nossa prova, que vai acontecer na próxima semana. Ok? Então vamos lá. Próximo conteúdo, nós trabalhamos com a pontuação. A gente leu vários textos, eu fiz uma dinâmica com vocês, em que eu lia um texto sem a pontuação e vocês perceberam que existia algo ali e a gente, diagnosticou juntos que era a falta de pontuação. Então aqui a gente vai ver, ó, o ponto, a vírgula, as reticências e outros sinais de pontuação tem como uma de suas funções reproduzir na escrita a entonação típica da linguagem oral. Então, quando a gente fala, a gente consegue fazer entonação, a gente consegue mostrar que aquilo que a gente está falando é uma pergunta, a gente consegue demonstrar que a gente está empolgado.
Então, essa variação da nossa voz, dessa empolgação, desse entusiasmo, como transmitir isso em um texto escrito? Como fazer com que a pessoa que vai ler o nosso texto, ela possa identificar essas emoções do autor no texto? Então, para isso, a gente usa a pontuação, para que na linguagem escrita possa ser reproduzido a mesma entonação da linguagem oral, que é a linguagem falada, tá? A gente vai relembrar, então, rapidamente o uso de cada uma delas, de cada uma dessas pontuações, tá? Então, vamos lá. O ponto final talvez seja um dos mais fáceis. A gente geralmente sabe quando usar o ponto final, né? Ele é utilizado para indicar o final de uma frase declarativa, assim como essa frase mesmo que está aqui, declarativa. Então, é aquilo que você queria dizer, o fim de um período, utiliza-se um ponto final. O ponto de interrogação, ele é empregado para formular perguntas diretas. Então, quando você quer perguntar algo diretamente, você usa um ponto de interrogação, ok? Bem simples também. Tá fazendo uma pergunta, adiciona um ponto de interrogação no final da sentença. O ponto de exclamação, ele é usado ao final de várias ocasiões. As frases que expressam sentimentos de entusiasmo. Então, quando é algo muito legal, quando você quer escrever que legal, geralmente a gente usa um ponto de exclamação, porque é algo que que nos traz entusiasmo, né? Surpresa. Quando você fica surpreso, tipo, uau, você também usa um ponto de exclamação, que ele quer demonstrar que você teve, né, esse sentimento de surpresa. Súplica. Quando você tá fazendo um pedido ou tá pedindo muito assim uma coisa para os seus pais, por exemplo, por favor, por favor, por favor. Você pode utilizar um ponto de exclamação. Isso vai mostrar que você está fazendo algo além de um pedido. Você está tá fazendo uma súplica. Ordem. Quando você dá uma ordem, quando você dá um comando para alguém, né? Você utiliza também o ponto de exclamação. Aquilo traz uma certa autoridade para sua fala, né? Você está dando uma ordem, por exemplo, tá falando para o seu cachorrinho, fora, para ele sair, fora. Você pode utilizar, por exemplo, um ponto de exclamação para uma ordem como essa, tá? Susto. O susto geralmente ele é utilizado em histórias em quadrinhos, também, né, em textos, narrativas e tal, mas ele geralmente vem um ou uou, ó, susto, geralmente são onomatopeias e aí a gente coloca o uso da exclamação, ok? Horror e espanto também, né? Sentimentos de medo também às vezes são seguidos pelo grito, digamos assim, mas eles também são reproduzidos na escrita pelo ponto de exclamação, tá bom? Os dois pontos, quando são utilizados? Dois pontinhos. Utilizados com a finalidade de introduzir uma citação, enumeração ou síntese do que foi enunciado. Então, a gente fez um exercício, eu quero relembrar vocês, de que tinha lá a fala da mãe do Franjinha na charge, e a gente precisava transcrever a fala dela com essa pontuação aqui de 2 pontos e travessão. A gente já vai chegar no travessão também. E aí a gente transcreveu a fala de alguém. Então, quando a gente queria dizer, e a mãe disse, a gente precisava utilizar os 2 pontos para introduzir uma citação ou até mesmo uma síntese do que foi enunciado, né? Então, a fala dela, uma síntese do que ela disse, quando é alguém que está falando, a gente tem que colocar os 2 pontos para iniciar essa fala. Ou também uma citação, né? Quando é uma frase de alguém, por exemplo, a gente também utiliza os 2 pontos para iniciar o que vai ser a citação, a explicação, né? Ou a síntese do que foi falado por alguém. O travessão, então, ele também geralmente está acompanhado da pontuação dos 2 pontos. Ele participa dos diálogos, né? Então ali, ó, a alternância na fala de personagens em diálogo e para isolar palavras ou frases. Então, ele pode ser utilizado tanto no início da fala de alguém, logo após os 2 pontos. Lembrando que sempre na linha abaixo, né?
Desce ali para a próxima linha para poder utilizar o travessão. Não utilize o travessão junto com os dois pontos na mesma linha, tá? E aí a gente já pode utilizar com a fala de algum personagem e também para isolar palavras ou frases. Então, quando a gente vai utilizar um aposto, por exemplo, a gente pode utilizar um travessão antes e um travessão depois, assim como a gente utiliza a vírgula. A gente já vai chegar no uso da vírgula também, ok? Muito bem. Então, travessão geralmente para diálogo dos personagens ou para isolar palavras e frases, que são explicativas, que são aqueles apostos. As reticências são os 3 pontinhos, lembram? A gente geralmente utiliza para indicar hesitação, dúvida ou quando a frase não está completa. Quando uma frase incompleta, que a pessoa vai falar e aí ela acaba parando para pensar ou muda de ideia, ou alguém interrompe a fala dela, geralmente isso é reproduzido para nós na escrita com as reticências. Então, se você vai falar algo e aí você para pensar, e você quer passar essa sensação para o leitor no seu texto escrito, você precisa do uso ali das reticências, ok? Muito bem. Seguindo então, agora nós vamos para o uso da vírgula. Nós tivemos uma aula especial para o uso da vírgula e eu gostaria de relembrá-los de cada uma das funções da vírgula. Nós temos diversos usos, né, da vírgula e eu gostaria de passar com vocês então. Primeiro, o que é a vírgula? Para que serve? Por que às vezes a gente pensa, preciso de uma vírgula aqui e às vezes a gente pensa, não, aqui não vai uma vírgula. A vírgula, ela sinaliza uma pausa no enunciado, indicando a separação de elementos na frase. Então, a gente está escrevendo um texto. Chega uma hora que precisa de uma pausa ou precisa de uma alternação, né, da entonação, ou até mesmo separar os elementos da frase. Tá? Então, uma frase é composta de vários elementos. Às vezes a gente precisa dar uma separação neles ali, e aí para isso a gente utiliza a vírgula. Então, as funções da vírgula são: a primeira delas, separar o vocativo. Lembra que eu expliquei para vocês quando a gente vai escrever uma carta, por exemplo, e a gente quer falar com a pessoa. Então, eu vou fazer um comunicado da escola, e aí eu coloco, prezados pais. Eu preciso de uma vírgula logo depois do vocativo. O vocativo é a pessoa com quem eu estou falando, através do texto escrito. Ou então, meu querido diário, vírgula. Você está direcionando o que vai ser dito para aquela pessoa, né? Ou para aquele, enfim, para o vocativo, tá? Então, logo depois do vocativo, vai uma vírgula. Delimitar o aposto, é isso que eu falei para vocês, que dá para fazer com travessão também, a gente faz com as vírgulas. Lembram que o aposto é quando a gente explica algo sobre alguém. Então, por exemplo, a Janaína, vírgula, a menina mais bonita da rua, vírgula, ganhou o campeonato de balé. É um exemplo simples, mas que está explicando quem é a Janaína. A Janaína é a menina mais bonita da rua, ok? Muito bem. Aí a gente também usa a vírgula para isolar o adjunto adverbial antecipado ou intercalado. Então, quando a gente usa um adjunto adverbial, pode ser de tempo, por exemplo, ou de frequência, né? A gente quer dizer, muitas vezes, Janaína passeava até a esquina, digamos. É um exemplo básico, mas esse muitas vezes, ele é um adjunto adverbial de frequência. Então, quando eu vou utilizá-lo, eu preciso colocar uma vírgula logo depois. Esse seria no antecipado. Agora, se eu quero colocar ele no intercalado, seria Janaína, vírgula, muitas vezes, vírgula, passeia até a esquina da rua, ok? Então, ele pode ser utilizado tanto no início da frase, que seria antecipado, quanto no meio da frase, que seria o intercalado. Mas ambos estão corretos e precisam do uso da vírgula, tá ok? Muito bem. A gente também pode utilizar a vírgula para separar os elementos de uma numeração. Então, você está fazendo como se fosse uma lista, né? Ou então, uma lista de mercado, ou você quer citar vários personagens de um filme, por exemplo, você coloca o substantivo e usa a vírgula. O substantivo,
usa a vírgula. Você utiliza ela para separar os elementos de uma numeração, como se fosse de uma lista, ok? Só que escrito por extenso ali, não como se fossem tópicos, né? Um abaixo do outro, que daí nos tópicos a gente utiliza outra pontuação que a gente já vai ver. Por penúltimo aqui nós temos isolar as expressões explicativas. Então é como se fosse o oposto também. Quando você quer explicar algo, ou então quando você quer voltar um pouquinho atrás daquilo que você disse, ou adicionar uma nova informação naquilo que você já disse, você utiliza a vírgula. Por exemplo, eu gosto de comer pizza no café da manhã. Ou melhor, pizza amanhecida, aquela que já está gelada, sabe? Tem gente que gosta, né? Então você utilizou a vírgula para dar essa informação a mais. Gosto de pizza no café da manhã? Ou melhor, a pizza amanhecida, aquela que você comeu na noite anterior e aí sobrou e você quer comer no café da manhã. É um exemplo simples, mas dá pra gente usar como expressões explicativas. Então é algo que você adiciona depois que já disse algo. Por último, das funções das vírgulas, nós vamos isolar o nome da localidade da indicação de datas. A gente faz isso todos os dias na escola, quando a gente escreve o cabeçalho. Curitiba, vírgula. Por exemplo, 28 de fevereiro de 2020. Logo depois do Curitiba, a gente utiliza a vírgula para fazer todo o cabeçalho. Também é utilizado o cabeçalho em cartas, vocês sabem, em documentos oficiais, né? Tudo que precisa que a data seja escrita por extenso. E é claro que a localidade vai depender do lugar que a pessoa que está escrevendo se situa naquele momento, né? Se você está em outra cidade, não tem como você fazer o cabeçalho com a nossa cidade. Você adapta isso a cada um dos locais que você estiver, mas sempre utilizando a vírgula após o local. Combinado? Esses, então, são os nossos usos da vírgula, tá? Agora vamos seguir para o ponto e vírgula. Vocês me perguntaram bastante em sala, para que serve o ponto e vírgula se a gente já tem a vírgula e se a gente já tem o ponto? Mas veja bem, vamos relembrar. O ponto e vírgula é um sinal usado para separar os elementos de uma sequência, orações de mesma natureza ou partes de um período dividido por vírgulas. Então, por exemplo, eu comentei lá com vocês que a gente está fazendo uma lista e aí você fala assim, eu comi salada, vírgula, arroz e feijão, e aí você quer colocar já a sobremesa, digamos. Você vai utilizar o ponto e a vírgula aí para dar uma mudança ali, porque a oração é da mesma natureza, você está falando do que você comeu, mas você quer mudar um pouquinho o assunto. Você vai se estender mais em outro assunto que tem a ver com os mesmos elementos que você já estava trabalhando. Então você utiliza o ponto e vírgula no meio dessa frase. Ou então numa sequência, aquele lá de lista que eu falei para vocês. Quando é um embaixo do outro, a gente geralmente utiliza o ponto e vírgula para ir para o próximo tópico, tá? E também nos períodos ali divididos por vírgulas. Se você está utilizando várias vírgulas e vai continuar uma frase que tem o mesmo assunto, você pode utilizar o ponto e vírgula ao invés de finalizar aquele período e iniciar um novo período. Ok? Muito bem. As aspas são empregadas para indicar uma citação direta ou destacar palavras e expressões que fogem da norma culta da língua portuguesa. Então, por exemplo, aqui no primeiro nós vamos indicar uma citação. Falei para vocês lá, né, de citações de escritores famosos, por exemplo. Você vai falar a frase de alguém, você precisa das aspas. A gente utiliza isso também quando a gente vai escrever versículos da Bíblia. A gente coloca a referência e a gente utiliza as aspas para dizer que aquele texto não foi produzido pela gente. Ele é o texto que alguém já escreveu, alguém já enunciou, alguém já falou e nós estamos apenas reproduzindo a fala de alguém. Então, as aspas indicam uma citação. Também são utilizados para quando a gente quer fugir da norma culta. Então, por exemplo, falei isso com vocês em sala. A gente está escrevendo um texto sobre o uso de gírias e aí você quer colocar quais são essas gírias. Mas a linguagem do seu texto precisa ser uma linguagem formal. Você não pode escrever
palavras que fujam dessas regras. Então você utiliza as aspas, porque você está mencionando a palavra como ela é e você também está mostrando que você sabe que a escrita não está correta. Ou até mesmo para palavras de estrangeirismo, a gente pode utilizar as aspas, tá? Palavras que são de outras línguas e não tem a tradução. Então a gente utiliza as aspas para isso também, ok? Pessoal, vamos seguindo aqui na nossa revisão. Eu espero que vocês estejam bem antenados, bem empolgados. Vai ser fácil. Se vocês estão nervosos, relaxem, tá bom? Tudo vai dar certo. Basta vocês se dedicarem aí junto com a gente. Estamos juntos nessa, ok? Vamos passar então para a parte das sílabas. O que é a sílaba? Essa aula foi fácil, vocês relembraram as aulas do Fundamental 1, a maioria de vocês já ouviu falar sobre sílabas na escola, né? A gente começa a trabalhar sobre isso lá no Fundamental 1, logo depois da alfabetização. E eu retomo aqui esse conteúdo com vocês porque ele é de extrema importância da nossa língua, tá? Então vamos lá. A sílaba é uma unidade sonora da língua, maior que o som e menor do que a palavra. Então, a sílaba é mais do que só o som de uma letra. Por exemplo, P, B. Esse é o som do P e do B. A sílaba é mais do que isso. Mas ela é menos do que uma palavra completa. Então, se eu falar pá, eu estou falando uma sílaba. Agora, se eu falar palavra, aí já temos uma palavra. Assim como eu usei o exemplo aqui, ó, sílaba. Então, sílaba já está aqui separado por sílabas, ó. Sílaba. Nessa palavrinha nós temos 3 sílabas, ok? E aí nós temos as classificações, que são exatamente de acordo com a quantidade de sílabas de cada palavra. As palavras monossílabas são aquelas que têm apenas uma sílaba. Gostaria que você parasse agora e lembrasse, tentasse lembrar qual seria um exemplo de palavra monossílaba. Vou te dar um tempinho aí. Aquela que só tem uma sílaba. Conseguiu lembrar? Muito bem. Vou citar algumas para vocês e espero que seja a mesma, né? Pão. Pão é uma palavra que só tem uma sílaba. Pé. Pé também é uma palavra que só tem uma sílaba, ok? Dá 2 exemplos aqui rapidinho para vocês. Vamos então para as próximas. As dissílabas, palavras dissílabas. O que são dissílabos? São aqueles que têm 2 sílabas. Então, vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Rato. Rato tem 2 sílabas. Rato. Ok? Ou então, chave. Chave também é uma palavra com 2 sílabas. São classificados, então, como monossílabos. Ok? Aí nós temos os trissílabos. Tri nos lembra de 3. Então, significa que são 3 sílabas nessa palavra. Por exemplo, pássaro. Temos 3 sílabas, certo? E por último, então, nós temos os polissílabos. As palavras polissílabas são aquelas que têm 4 ou mais sílabas. Então, por exemplo, melancia, 4 sílabas. Paralelepípedo, temos 7 sílabas. Todos que têm 4 ou mais são classificados como polissílabas, ok? Então vamos agora dar uma olhadinha nas nossas regras de divisão silábica. Quando a gente precisa separar uma palavra por sílabas, a gente precisa se lembrar de algumas regrinhas, que são essas que eu vou revisar aqui com vocês. Tem algumas que a gente precisa separar e tem algumas que a gente não precisa separar. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, memorizassem bem essa parte, para a gente não errar, quando a gente precisar colocar isso em prática, tá? Então, vamos lá. O primeiro, não se separam as vogais de ditongos. Lembram que são os ditongos? Quando tem uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba, eles fazem o mesmo som. Então, por exemplo, azeite. Nós temos aqui 2 vogais que fazem o mesmo som. Azeite. A palavra não é azeite para estar separado, é azeite. Fazem parte do mesmo som, então a gente não separa essas vogais aqui, que são parte do nosso ditongo, tá? A mesma coisa com biscoito. Coito.
o I estão juntos, eles fazem o mesmo som, então eles não se separam. Combinado? Agora, as vogais dos hiatos a gente separa. Prof, quais são os hiatos? Você vai perceber que o som dessas vogais estão separados. A gente percebe na pronúncia de que as vogais não fazem o mesmo som. Nós temos dois sons. Então presta atenção. Melancia. A gente separa o I e o A, porque eles têm o som separado. Melancia. A palavra não é melancia. Ela não faz um som só. Ela é melancia. Inclusive a nossa sílaba tônica está aqui. Melancia. Significa que elas não são da mesma sílaba, tá? Geleia. A mesma situação da melancia aqui. Ok? O E e o I continuam juntos, porque eles fazem o mesmo som. Ei, A. Então, o E e o I é como se fosse aqui dos ditongos, ó. Continuam juntos. Mas o A já é o nosso hiato ali, que não é do mesmo som. Então, a gente precisa dividir na sílaba, ok? Aqui no terceiro nós temos, separam-se as consoantes dos dígrafos. Então, dígrafos é quando a gente tem as duas letrinhas iguais lá. Por exemplo, RR, SS. Pode ser também o SC, o XC, enfim, tá? Então, arroz. Lembra que a gente falou que quando eles são iguais ou fazem o mesmo som, eles brigam? Lembra que a gente brincou com isso? Então, arroz, RR nunca fica na mesma sílaba. E SS também, vassoura, ok? Se você está escrevendo uma frase e acabou a sua linha ali do caderno, do fichário, você precisa pular para a próxima linha embaixo. Um R vai ficar na linha de cima e o outro R vai para a linha de baixo. A gente separa a sílaba assim, ok? Continuando, temos mais algumas regrinhas de divisão silábica. Não se separam as consoantes dos dígrafos. Então, quando a gente tem os dígrafos, que são esses aqui, ó, LH, NH, a gente não separa. Por quê? Porque eles fazem o mesmo som. Então, polvilho. O LH, eles fazem esse som do lho. Então, não tem como a gente separar essas duas consoantes, tá? A mesma coisa com o NH. Banho, nho. É um som só, então eles permanecem na mesma sílaba. Agora aqui, as consoantes mudas devem se manter junto à sílaba anterior. Lembram que a gente falou do P, do G, as consoantes mudas? Preste atenção nesse exemplo. Helicóptero. Cop, tem o Pzinho ali. Será que o P fica para lá ou para cá? Ele sempre fica na sílaba anterior, ok? Enigma. Enigma também fica na sílaba ali anterior, tá bom? O G, que é a nossa consoante muda. Muito bem. Vamos avançar então. Agora a gente vai para outro conteúdo. Se você está um pouco cansado aí, pode levantar, relaxa e volta com atenção aqui com tudo para a gente poder continuar firmes e fortes nesses conteúdos. Vamos lá! Tá na hora do sentido denotativo e sentido conotativo. A gente também trabalhou esses ainda em sala de aula aqui presencial na escola e nós trabalhamos com algumas palavras-chave que nos lembravam qual é o sentido denotativo e qual é o sentido conotativo. Então, presta bem atenção. Na linguagem com sentido denotativo, as palavras são usadas no sentido real, de acordo com o significado que apresentam no dicionário. Então, é aquilo que quando você fala a palavra, as pessoas vão lembrar daquele significado. É o significado comum, é o verdadeiro, é aquilo que é de verdade, que está no dicionário. Lembram quando a gente falou da palavra coração? Quando a gente fala coração no sentido de órgão do corpo humano, a gente está lembrando do sentido denotativo. Aquilo que se a gente procura no dicionário está lá.
Já na linguagem do sentido conotativo, é quando é o nosso sentido criado, é um sentido figurado, é a linguagem poética. Então, lembram daquela frase? O coração da menina foi despedaçado? Será que foi o órgão dela que estava despedaçado ou ele estava falando de sentimentos, de emoções? Então, nesse sentido conotativo, por exemplo, da palavra coração, né? A gente não está se referindo ao órgão em si, mas sim aos sentimentos, né? Aquilo que ela estava vivendo ali naquele momento. Então, conotativo é do sentido criado. Denotativo, dicionário. Conotativo, criado, sentido criado, tá? Figurado, poético. Muito bem. Vamos passar então, esse daqui é fácil. Chegamos aos substantivos. Esse daqui já faz parte do nosso capítulo 2 do nosso livro, tá? Então, até agora a gente viu todos os conteúdos do capítulo 1 e agora a gente vai iniciar, então, os conteúdos do capítulo 2. Os substantivos foi a nossa primeira aula online que a gente teve aqui. Vocês viram comigo todas as flexões e classificações e a gente vai relembrar agora, então, tá? O substantivo, o que era mesmo? Ele é o termo utilizado para dar nome às coisas, como objetos, seres, ações, sentimentos e lugares. Então, quando alguma coisa tem um nome, saiba que aquilo é um substantivo. Ele nomeia algo. Pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, pode ser um lugar, pode ser um sentimento, ok? E ele se flexiona em gênero, número e grau. Lembram o que era? Gênero é quando é o masculino ou feminino. Então, menino, menina. É o substantivo, é o mesmo ali, mas a gente tem essa mudança aí do gênero, né? Tanto para o masculino quanto para o feminino. No número, nós temos o singular e o plural. Então, pode ser meninos, meninas, tá? E no grau, a gente tem o de superioridade e o de inferioridade. Então, meninão, menininho. Tá? Essa diferença é do grau. Na classificação dos substantivos, a gente trabalhou um pouquinho de cada, dizendo que um substantivo pode ser classificado nessas categorias aqui. Mas o mais interessante é que, se ele é primitivo, ele não pode ser derivado. Ou ele é um ou ele é outro. Se ele é comum, ele não pode ser próprio. Ou ele é um ou ele é outro. E assim sucessivamente. Até também com os coletivos. Se ele é coletivo e pronto, ok? Então, no primitivo, é quando ele é uma palavra primitiva. Ele parte da raiz daquela palavra, certo? E o derivado é quando ele já vem de outras palavras. Passou por aquele processo de formação de palavras e a gente sabe que a raiz dele, né, a palavra primitiva não é aquela que a gente está trabalhando, que seria, no caso, a derivada. Lembram daquele exemplo que eu dei para vocês, né? Amor e amoroso. Amoroso a gente sabe que é uma palavra derivada da palavra amor, tá? Substantivo comum ou próprio. O comum é aquele que nomeia as coisas no geral. Então, por exemplo, menina é um substantivo comum, tá? Ele nomeia, pode ser qualquer menina. Ele não é específico. Agora, o substantivo próprio, ele é específico, ele está falando sobre algo em especial. Então, ele vai falar sobre nomes próprios. Por exemplo, Bianca tem que ser escrito com B maiúsculo. É um nome próprio. Ou o nome de um rio, por exemplo, Rio Amazonas. A gente escreve essas duas palavras também com a primeira letra maiúscula, porque isso mostra que é um nome próprio. Nome de cidades também, Curitiba, C maiúsculo. Nome de lugares, por exemplo, a nossa escola, Seduca Journey, é escrito com letra maiúscula as duas palavras, tá? Porque são substantivos próprios. Aí nós temos o concreto e o abstrato. O concreto é aquilo que você pega, aquilo que você, consegue manusear. E o abstrato são apenas sentimentos, aquilo que está dentro do seu coração, que você não pode ver, digamos assim. Você sabe o que é, mas você não vê. E o concreto é aquilo que você vê.
tá? E aí nós temos também o simples e o composto. O simples é quando tem uma palavra só, o composto é quando a gente tem duas ou mais palavras. Por exemplo, a palavra mãe e mãe natureza, igual a gente já trabalhou esse exemplo hoje. Mãe é um substantivo simples, mãe natureza é um substantivo composto, tá? E nos coletivos a gente trabalhou então aquelas tabelas, né? Tem aí no livro de vocês também, com o coletivo das coisas. Então tem vários exemplos lá que vocês podem retomar para estudar esses coletivos. É bem importante que vocês estejam por dentro de todos eles que foram passados para vocês ali, tanto na aula aqui online, quanto lá no seu livro, ok? Muito bem. Vamos passar agora então para os nossos adjetivos. O que era um adjetivo mesmo? Quem lembra? Por que será que a gente estudou primeiro os substantivos para depois estudar os adjetivos? A gente vai entender agora o porquê. O adjetivo é aquele vocábulo que qualifica o substantivo. Opa, então ele atribui uma característica. Ele pode dizer que aquilo é algo positivo ou negativo. Ele pode caracterizar algo que tem um nome. Então, por exemplo, eu tenho uma caneta. Caneta é um substantivo. Agora, se eu digo que ela é uma caneta azul escuro, eu estou caracterizando essa caneta. Então, esse azul escuro, ele é o adjetivo que foi adicionado para qualificar o meu substantivo caneta, tá? E assim como os substantivos, os adjetivos também se flexionam em gênero, número e grau. Quando eles se flexionam em gênero, é o mesmo dos substantivos, que é o masculino ou feminino. No número também é o singular e o plural, mas no grau a gente vai agora relembrar quais são os graus que a gente pode flexionar os nossos adjetivos. Então, no grau normal, é quando ele apresenta a caracterização de um ou mais seres, sem indicar a intensidade. Então, esse exemplo aqui que a gente utilizou, né? Angélica é alta. Ele está dizendo que ela é alta, ele não está dizendo que ela é mais alta que alguém ou que ela é menos alta que alguém. Ele está simplesmente caracterizando que ela tem essa característica, né? Que ela é alta, ok? É o grau normal. No grau comparativo, a gente tem já ele sendo comparado com algo, com determinada característica, que pode ser de dois ou mais seres ou mais características de um mesmo ser. Então, estou falando de uma pessoa e quero comparar ela com algo. Se a gente for comparar fazendo inferioridade, a gente vai utilizar as expressões menos que ou menos do que, tá? Então, por exemplo, Angélica é menos alta do que Jéssica. Então, significa que a Jéssica é mais alta que a Angélica. Se a Angélica é menos, significa que ela é inferior. Então, tá falando da altura, mas mostrou que ela é inferior do que a Jéssica. Na igualdade, a gente tem também expressões quando a gente vai fazer comparação de algo que é igual. Então, a gente vai utilizar tão quanto, como ou quão. Então, a gente vai medir a altura delas e elas têm a mesma altura. A gente pode utilizar a seguinte frase: Angélica é tão alta quanto Jéssica. Elas têm a mesma altura, então elas são tão quanto. Ou é alta como Jéssica. Ou é tão alta quão alta é como Jéssica, né? Na superioridade, a gente utiliza mais que ou mais do que. Então, aí a gente está falando de algo que é superior. No quesito altura, Angélica é mais alta do que Jéssica. Então, a Angélica é superior nesse quesito. Ela tem mais altura, né? Ela é mais alta. Então, é aqui da nossa superioridade, quando a gente usa as expressões mais que ou mais do que, ok? Muito bem. E nós temos também o grau superlativo. Esse apresenta as características num nível assim, ó, num grau máximo. Mais do que aquilo não tem. Nós temos duas classificações ainda aqui dentro do grau superlativo. O absoluto e o relativo. O absoluto, temos o analítico e temos o sintético. Então, quando a gente diz a nossa escola é muito linda, a gente está utilizando o grau superlativo absoluto analítico, ok?
Quando a gente fala a nossa escola é lindíssima, a gente está utilizando o grau superlativo absoluto sintético. Esse, ó, é o top, tá? E também tem o relativo de superioridade e o relativo de inferioridade. Quando você quer dizer que isto é o mais importante, significa que ele é o mais. Então, ele é o grau máximo. Superior, esse é o mais importante. E se você quer falar do menos, do inferior, você vai dizer isso é o menos importante, tá? Esses são os nossos graus superlativos relativos, tanto de superioridade quanto de inferioridade. Combinado? Vamos seguindo então, chegamos às classificações dos adjetivos. Eles também, assim como os substantivos, são classificados em primitivo ou derivado, simples ou composto e pátrio ou gentílico. Lembram que eu falei com vocês que o pátrio e o gentílico é aquele adjetivo que diz de onde a pessoa veio, de onde ela nasceu. Então, por exemplo, eu sou brasileira. Brasileiro é um adjetivo pátrio, significa que eu sou da pátria Brasil, tá? E no primitivo e no derivado é a mesma coisa do substantivo, se ele é de uma palavra primitiva ou se ele deriva de outra palavra já existente, e se ele é simples, composto só de uma palavra, ou composto, né, que é quando ele tem duas palavras ou dois radicais, beleza? Seguindo então, chegamos aos artigos. Eu lembro muito bem, quando eu falo em artigos, eu lembro da nossa avaliação diagnóstica e tínhamos 2 exercícios sobre artigos definidos e artigos indefinidos. Teve gente que acertou todos, teve gente que acertou só alguns, mas agora que a gente retomou esse assunto, tenho certeza que todos vocês vão conseguir acertar porque é bem fácil. Os artigos definidos, então, são aquelas palavras que indicam seres determinados. Então, é as palavrinhas que vão no início ali, ó. O, a, os, as. Quando você fala o menino, você está falando sobre aquele menino especificamente. Você não está falando sobre qualquer menino. Assim como a menina. Então, você sabe que é algo específico, já conhecido pela pessoa que você está falando também. Nos indefinidos, é quando a gente utiliza as palavras que estão falando de coisas generalizadas, de seres assim que não são específicos. Então, você fala um cachorro. Você não sabe qual é o cachorro que está sendo falado. Você está falando de um qualquer, tá? E também pode ser um, uma, uns e umas, né? Aqui ele está flexionado ali no gênero e no número. Então, se você fala o menino, a menina, você está definindo de quem você está falando. Se você fala um menino, uma menina, você está usando no geral, você está generalizando, não tem algo específico por trás disso. Por isso que é chamado de definido. Definido é quando você sabe de quem você está falando. Indefinido é quando está no geral, qualquer um serve. Combinado? Esse daí ficou bem gravadinho, né? Vamos seguindo então. Chegamos aos verbos. Nosso último conteúdo que a gente trabalhou na aula ainda dessa semana. O que são os verbos? Alguém já assistiu a aula aí, lembra, tá com esse conteúdo fresco na cabeça? Os verbos são as palavras que indicam a ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, geralmente, né, lembra da gente a ação. Quando você tá correndo, quando você tá pulando, ó, tudo isso que eu tô falando são os verbos também. E a gente vai então passar para a análise dos verbos. Eles são classificados em 3 conjugações diferentes. A maioria dos verbos são terminados em ar, er ou ir. Quando eles são terminados em ar, por exemplo, falar, andar, nadar, eles fazem parte da primeira conjugação. Se eles são terminados em er, por exemplo, comer, ler, correr, enfim, eles fazem parte da segunda conjugação. Quando eles são terminados em ir, dormir, sorrir, eles fazem parte da terceira conjugação. Esse daqui é bem fácil de classificar, basta você olhar o finalzinho ali do verbo e você já lembra. O ar é da primeira conjugação, o er é da segunda conjugação e o ir é da terceira conjugação. Beleza? Seguindo, então, a gente pode relembrar também das flexões em pessoa e número. As pessoas do verbo, nós temos a primeira, a segunda e a terceira pessoa. Na
A primeira pessoa é aquele que fala, é o eu e o nós. O eu é o do singular e o nós é o do plural. A segunda pessoa é aquele que ouve. Então, é o tu e o vós. Lembrem que eu falei com vocês que o pronome você, que é um pronome de tratamento, ele é comumente utilizado na nossa língua substituindo o tu. Tá? Então, ele pode ser tu e vós, mas tem muita gente que utiliza o pronome você no lugar do tu. Não esqueçam. E na terceira pessoa, é aquele ou aquilo de quem se fala. Então, é como se fosse o assunto. Ele, ela, eles ou elas. E no números do verbo, então, como eu falei aqui já para vocês, no singular nós temos eu, tu, ele, e no plural nós, vós e eles e elas. Ok? Aí a gente passa para a última parte, que é as formas nominais dos verbos. Nós temos os verbos classificados. Aqui a gente vai abordar primeiro os verbos das formas nominais do infinitivo. O infinitivo, ele representa o modo como a gente se refere ao verbo. Então, quando você quer falar, me cite um verbo, você vai dizer nesse formato aqui, do infinitivo. Falar, comer, estudar, dormir, ler. Esse é o modo infinitivo do verbo, ok? Quando a gente utiliza as formas nominais dos verbos no gerúndio, é quando a gente indica uma ideia de algo que já começou. É algo que está sendo ali continuado e que temos a terminação NDO, andou. Então, andando, correndo, falando, estudando. Isso pode ser utilizado em qualquer tempo verbal, mas muitas vezes ele vem acompanhado dos verbos auxiliares, que são ser, estar, ter e haver. Por exemplo, estou estudando. Ele está o estudando aqui no gerúndio, mas eu precisei do verbo estar conjugado lá no estou. Então, estou estudando, tá? Você utilizou dois verbos e precisou aqui do auxiliar, né? Seguindo, então, quando a gente usa no particípio, ele representa a ideia de algo que já foi concluído, uma ação que já se encerrou. E ele é constituído também pelas terminações ado e ido. Então, por exemplo, falado, comido, estudado, dormido. Ok? Por exemplo, eu já tinha dormido quando você me ligou, então eu já estava dormindo, ok? Já tinha dormido quando você me ligou. E lido também, né? Enfim, essas são as nossas formas nominais dos verbos no particípio. Pessoal, essa foi a nossa revisão. Eu espero que vocês estudem bastante, que vocês se deem bem na nossa prova. Nós estamos com muita saudade de vocês e esperamos nos ver em breve novamente, tá bom? Muito obrigada a todos que participaram e até a próxima aula.